Fala pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio do Globotech Cast, o seu podcast favorito de tecnologia, agilidade e inovação aqui da Globo. E para começar, eu sou a Clara Martins, aqui do time de Estratégia e Tecnologia, e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo longo e castanho escuro, meus olhos também são castanhos e estou vestindo uma blusa preta com um blazer azul que é aqui na identidade do Globotech Cast. E aqui eu estou muito feliz porque a gente está estreando uma nova sala de podcast. Ela ainda não está 100% preparada para vocês, mas a gente já conseguiu dar uma improvisada para receber uma galera fera aqui hoje para falar de sustentabilidade. E esse aqui é mais um episódio da nossa trilha Menos é Mais, que é a trilha aqui do Globotech Cast, em que te contamos tudo sobre o mundo da sustentabilidade aqui na Globo. E hoje a gente está aqui para conversar com uma galera sobre o que acabou de acontecer aqui na Globo, né? Que foi a nossa live de abertura da Semana do Consumo Consciente, que esse ano trouxe um tema mais do que especial, que é a moda sustentável. E para começar, eu vou convidar aqui o Pedro, que está aqui na minha frente, Pedro Altuori, a fazer a sua autodescrição. Muito obrigada pela sua presença, Pedro. Valeu, Clarinha. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui quem fala é o Pedro Autuori, sou de FJI aqui da Globo. Sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa social de botão azul. E estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, conversando contigo, nesse podcast maravilhoso. Obrigada pela sua presença, Pedro. E quem está do lado do Pedro é Cíntia Brandi. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Clarinha. Prazer estar aqui com vocês. Sou parte do time de marketing do Telecine. Enfim, hoje estou aqui muito feliz. Vou me autodescrever, né? Então, eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos escovados, estou com uma jaqueta jeans e uma camiseta branca. Perfeito, Cíntia. E é o seu primeiro podcast? É o meu primeiro podcast. E como é que tá o sentimento? Estou muito feliz. Que bom que é com vocês. Que maravilhoso. E para fechar aqui a mesa, a gente tem a Val Gomes. Seja muito bem-vinda, Val. Obrigada, boa tarde, pessoal. Eu sou a Val Gomes, trabalho em serviços financeiros e estou muito feliz pelo convite, por participar desse podcast. É o meu primeiro podcast também, um pouco nervosa. Faz parte, Val. Mas agradeço o convite. Eu vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros e olhos pretos. Tenho 1,60 m de altura. Eu estou vestindo uma blusa verde com uma pashmina rosa. Perfeito, Val. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada, Clarinha. E para a gente tirar a curiosidade de quem está ouvindo a gente, vamos entender o que é essa Semana do Consumo Consciente. E eu queria entender de você, Pedro, de onde que surgiu a ideia de tratar o tema de moda sustentável aqui na Globo? Esse tema, né, surgiu, acho que muito da parceria, né, que a gente tem hoje com o pessoal de figurino, né? A gente tem muitas ações já relevantes no figurino, né? Quando a gente for para pensar na questão do próprio acervo de figurino que a gente tem hoje, que é gigantesco, e até a própria confecção de roupas hoje, né? Já é toda ela é pensada, né? Como a gente pode ver na live, né? De como a gente pode fazer ela sem impactar o meio ambiente, né? Desde a costura da matéria-prima até o tingimento, né? Do acabamento dela, né? Vamos dizer assim. E, assim, é um tema que está na vida de todo mundo, né? Como o Maurício ele abriu falando, né? Todo mundo veste roupa, né? Ninguém sai pelado por aí, enfim. É uma coisa que afeta todo mundo. A gente tem que entender de onde vem as nossas roupas, né? Que a gente veste, qual é o impacto que isso causa no meio ambiente, né? Então, acho que é muito dessa curiosidade geral e dessa parceria grande que a gente já tem aqui dentro da empresa, né? É legal a gente poder ouvir também especialistas no tema, né? Que nem a gente pôde ouvir o pessoal aí da Fashion Revolution, a Agostina também, muito daí, né? E como que você enxerga, ao longo desses anos, né, que vocês vêm tratando aí na área de gestão ambiental a temática de sustentabilidade, como que você enxerga esse engajamento dos colaboradores com esse tema? Então, acho que é muito por aí, né? A gente vê, é um tema que, assim, foi levado ao fórum, por exemplo, né?
foi votado no fórum, né, se as pessoas gostariam que esse fosse o tema, né, da Semana do Consumo Consciente, foi o tema vencedor, né, no próprio fórum, Menos é Mais. Então a gente vê que existe essa curiosidade, né, o pessoal de outras áreas vieram procurar a gente a fim de montar um brechó aqui dentro, né, uma coisa totalmente inédita, né, quer Quem dizer, diria, mentira, né? não é inédita não, descobri que já teve, assim, anos atrás, mas enfim, para mim é inédito. 11 anos de empresa, eu nunca tinha visto. Eh, então, assim, a gente vê que tem essa vontade, assim, não só do pessoal que trabalha com o figurino, né? Óbvio que eles ali, eles já têm uma coisa mais, um cuidado mais direto ali na confecção e tal, né? Até na parte do figurino que é da obra, né? Que vai ao ar, assim, vamos dizer. Mas é legal a gente ver os funcionários de outras áreas, né, também com essa preocupação de, assim, vamos ter um brechó na Globo, vamos entender como é que funciona um upcycling, né, o que que a gente pode fazer com esse meu jeans rasgado, né. Então, assim, a gente é uma cultura que está crescendo legal, assim, aqui dentro. Que bacana ouvir isso. E você comentou agora do brechó, pra galera que tá de casa, que tá aí, ó, querendo saber o que que se espera nessa semana do consumo consciente? Então, essa semana consciente, né, voltada mais para a questão da moda circular, a gente preparou essa live aqui abrindo, né, os trabalhos para ter esse primeiro recado, né. E assim, ao mesmo tempo, vão estar rolando aqui nos estúdios aqui no Rio e lá em São Paulo, 2 brechós, que a ideia até é serem brechós de autoatendimento, né, que a pessoa pode ir lá e deixar sua peça sem ter que fazer nenhuma operação, enfim, sem a Globo ter que se envolver em nada, né, só cedendo o espaço, horários, etc. E assim, a gente já recebeu vários relatos lá de São Paulo que tá bombando, assim, né? Até apresentadores indo deixar Que roupa lá, legal. enfim. Aqui no Rio também tá bem legal, já tem bastante peça. Inclusive, a gente disponibilizou peças do nosso acervo para dar uma incentivada, né? Assim, a gente tem um acervo grande, né? E acaba que muita coisa fica parada há muito tempo, né? Então, vamos pegar essas roupas que estão há muito tempo paradas e botar para rodar, né? É, e além disso, a gente está tendo feiras, né, em alguns endereços, né, no JB 695. Quem tiver por lá, dá uma passada lá no terraço do primeiro andar. Está tendo umas feirinhas assim com pequenos produtores, né, que são pessoas importantes, né, nessa questão da circularidade, né, enfim, são pessoas que têm um impacto menor, né, no meio ambiente, né, se você vai numa cadeia de produção grande, né. É, Aqui a gente também vai ter uma feira aqui nos Estúdios Globo. Vamos ter uma oficina de upcycling também, né? Aqui também nos Estúdios Globo, na quinta e na sexta-feira. É, e pensando aqui, tô tentando lembrar, mas é isso, assim. Só tudo isso, né? É, E Pedro, agora a gente acabou de entregar a primeira live de abertura da semana. Como é que tá o seu sentimento nesse momento? é, cara, é, um mix aqui de feliz, aquele alívio e você sabe, né, que pra gente fazer uma live tem todo um bastidor, né, todo um preparativo ali por trás, né, assim, não é só botar as pessoas ali na frente da câmera e, opa, ligou, vamos embora. Não, é todo um envolvimento ali com várias áreas, enfim. Então, na hora que a gente entrega, é um alívio ali. Deu tudo certo, ufa, aliviado. E assim, aí quando a gente vê que foi uma live maneira, assim, né, que, porra, não só em questão de audiência, mas, assim, questão do conteúdo mesmo, né? Um conteúdo muito bom, assim, os convidados, as pessoas internas eram ótimos palestrantes, né? Cara, isso dá uma sensação boa, assim, né? De conquista, né? Vamos dizer assim, né? Então, acho que é isso tudo, assim, que tá rolando, assim, de sentimento agora. E quem foram os palestrantes externos que tivemos aqui hoje? Ah, boa. A gente hoje recebeu aqui a Paula Leal, que é da Fashion Revolution, a Agustina Comas, que ela inventou um método de upcycling chamado Método Comas, né? Por acaso é o nome dela. E a gente recebeu também uma ex-funcionária da casa que, assim que saiu da Globo, começou a trabalhar com isso, né? Com upcycling, que é a Jacira Rodrigues. E esses foram os nossos 3 convidados. Nossa, que demais. E como é que foi o recebimento do público em relação às falas desses convidados? É, assim, o que eu pude perceber, né, que a galera saiu muito impactada, assim, né, principalmente com os convidados externos, eu acho, né.
Eu acho que bem ou mal, os internos, as pessoas que já estão na casa, elas já conhecem o trabalho, né? São pessoas que já são, e os nossos trabalhos são muito bem divulgados internamente, então acho que é, a gente, por mais que é sempre legal ver, né? É sempre bom ver, mas quando você vê o impacto dos convidados internos, né? Quando a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? Uma pilha de toneladas no Atacama, é, 10 anos que a gente pode vestir todo mundo sem ter que fazer nenhuma roupa, enfim, são essas coisas que a gente aqui na Globo talvez não seja todo mundo que saiba, né? Então isso que eu vejo que impacto legal, assim. É isso, e são dados que explodem a nossa cabeça, né, quando a gente para pensar e sobretudo quando a gente vê um vídeo, vê um conteúdo sobre isso, né. Verdade. E Val, eu queria saber de você, você que participou agora da nossa live também, o que foi que te chamou mais atenção? Então, a live toda foi muito interessante, agregou muito para mim e para muitas pessoas, eu acredito. Mas o que mais me impactou foi a questão da quantidade de roupas que existem prontas para vestir toda a população por 10 anos. É muita coisa. Então a gente vê o quanto que é um consumo desnecessário e que acarreta em tantos impactos ambientais e que a gente às vezes não percebe. Vai comprar e só quer botar uma roupa bonita, nova, sem se preocupar com os impactos. Mas isso nos traz uma grande reflexão. Vamos fazer as perguntas dos 5 R's? Realmente, eh, precisamos comprar, né? Então vamos recusar, se possível, depois vamos repensar e depois vamos reduzir e vamos reutilizar e por fim reciclar. E quando a gente começa a praticar como se fosse um mantra, realmente isso funciona. Isso tem acontecido comigo desde quando a gente no Fórum Menos é Mais optou por sugerir esse tema da moda circular, já brotou no meu coração um desejo pessoal de começar a dar um olhar diferente para aquilo que eu tenho, uma forma de trocar com os meus colegas da contabilidade. Eu andei levando algumas peças de roupas que eram novas, com etiquetas, e eu recebi também peças novas, e foi uma troca tão interessante, porque tem uma afetividade ali, um abraço, um sorriso, e saber que aquela peça vai deixar a pessoa mais feliz. Então, tem sido muito bom, e o tema dessa semana, da Semana do Consumo Consciente, para mim é fantástico. É muito bom de verdade. Que incrível ouvir isso, né. E Val, queria saber de você, você comentou do Fórum Menos é Mais, há quanto tempo que você faz parte? Eu faço parte do fórum cerca de 1 ano e meio, mas nos últimos meses eu tenho me engajado muito mais. Eu tenho me sentido pertencente do fórum e eu tenho também divulgado bastante na área que eu trabalho. E nós inserimos ações do fórum de sustentabilidade dentro das nossas reuniões mensais. E como é feito isso numa área de contabilidade? Exatamente. A nossa gerência, a Beth, ela criou um shot chamado Shot Contábil, onde cada colaborador tem a oportunidade de explicar para a própria contabilidade, para toda a gerência, cerca de 50 e poucos colaboradores, o nosso trabalho. Que legal. Só que surgiu, assim, uma necessidade de fazer um education com as pessoas, porque sempre tem comes e bebes. E aí a gente olhava para a lixeira e tinha um descarte meio errôneo. Então aí eu e a Beth tivemos essa iniciativa de fazer um education com a galerinha, explicar a necessidade de olhar na etiquetinha ali da latinha e descartar o lixo corretamente. E aí, por fim, nós fomos mais além. Nós começamos a convidar o pessoal que fala de sustentabilidade dentro da Globo, toda a equipe de GEA, o Pedro, a Cristina, a Érica, o Rafael Godin, estão indo lá participar, tem um espaço dentro da nossa agenda chamado Shot Verde. Que demais. Então, dentro do Shot Contábil, nós temos o Shot Verde. E eles trazem as ações de sustentabilidade. Nós temos o Shot Verde dentro do Shot Contábil, onde abordamos temas como produções verdes, sustentabilidade dentro da Globo, emissão de gases não poluentes,
E está indo muito bem, porque as pessoas têm aceitado bastante, têm gostado, têm se identificado e têm engajado toda a equipe. Eles ficam curiosos para saber qual vai ser o tema apresentado. Eles ficam dedurando um ao outro quem descarta o lixo no lugar errado. Tem sido muito agregador, muito bacana. E Val, deu para perceber já aqui que você é bem engajada nessa temática quando a gente fala de Globo, né? Na sua vida pessoal também é assim? Sim, e essa paixão por essa questão do fórum foi devido ao meu cultivo de plantas. Eu sou apaixonada por plantinhas, hortinhas. Eu tenho muitas plantas e eu gosto de doar mudinhas. Eu tenho um pé de manjericão enorme e eu sempre levo ramos de manjericão, alecrim, hortelã para o pessoal fazer os temperinhos. Eu posto lá nos stories e marco lá o Fórum Menos é Mais. Tudo começou assim. Eu separo o meu lixo, eu entrego o lixo seco lá num centro de reciclagem e a receita dessa venda eu guardo no cofrinho para gastar no fim do ano. Que legal. E é muito interessante porque o meu lixo é mínimo, porque as sobras de alimentos eu também trituro e coloco nas plantas, serve de adubo laminar. Então, assim, eu sou apaixonada por esse assunto de Aproveita tudo que tem para sustentabilidade. aproveitar, né, Aproveito Val? tudo. É Isso. isso aí, que inspiração, viu? E a Cíntia, que também está aqui junto com a gente do Telecine, já está ali engajada nesse tema tem um tempo, né? Queria saber de você, Cíntia, quando foi que você se impactou pelas consequências do fast fashion? Que foi um tema que a gente falou muito hoje aqui na live. É verdade, Clarinha. Eu fiquei muito impactada com a questão do deserto do Atacama, né, que a Augustina, né, trouxe pra gente, e me lembrei que há algum tempo eu li uma matéria que trazia exatamente essa questão das fotos, de lugares, né, principalmente países que ficam ali, abaixo da linha da pobreza, né, então regiões já muito degradadas, sofrendo justamente com o impacto do lixo gerado por essas fast fashions no mundo, né. É uma loucura, são toneladas, né, de roupas descartadas. E isso é um problema urgente, né, um dado que eles comentaram, que foi comentado hoje durante a live, que me chamou muito a atenção, é como a indústria da moda, ela tá acima ainda da indústria do petróleo, que talvez, eu não sabia desse dado. Porque você pensa em petróleo, você pensa num impacto absurdo, né, no Com mundo, certeza. né. Eu acho que a gente tem mais visibilidade, porque perfuração de solo ou coisas do tipo, eu não sei. Pelo menos pessoalmente, me choca muito saber que a indústria da moda está ainda acima, ser uma das maiores poluentes, e o impacto disso na nossa vida e nas mudanças climáticas, né, nessa crise climática que a gente já vivencia, né. Então é uma loucura. Exatamente. E você trabalhando na Telecine, acredito que vocês sempre tentam ali pensar como que pode inserir a sustentabilidade, como que vocês conseguem tornar todo o processo, né, desde a finalização ali do marketing cada vez mais sustentável. Eu queria que você compartilhasse uma dica para quem trabalha ou no Telecine, ou com cinema, ou com marketing, de como que essa pessoa pode inserir ações mais sustentáveis no seu dia a dia profissional. Perfeito, Clarinha. Olha, durante a live eu fiquei pensando muito, quando a Augustina trouxe a informação do upcycling, eu já consumo em algumas oficinas que são dedicadas, né, então eu não compro em brechó ainda e eu acho que é um desafio que a gente precisa fazer, pra si, um exercício de consumo mais consciente mesmo, né, como é a nossa proposta dessa semana, né. Mas essa questão do upcycling eu já busco já faz algum tempo, mas quando ela traz do upcycling na fábrica, eu fiz um paralelo diretamente com a indústria do cinema, principalmente com os sets de filmagem, né, porque a gente tem ali um filme nacional, ele tem uma média de 4 semanas, de gravações, né. Um set é um microcosmo, né, você tem de tudo, você tem figurino, mas você tem alimentação, você tem transporte, você tem muito papel ainda, porque pensar em roteiro, né, enfim, decorar aquela história, as edições, né, maquinários, então,
fiquei pensando muito nisso, né, de como poderia ser esse paralelo de você pensar na sustentabilidade no set de filmagem e principalmente pensando na moda, na questão que eu não sabia, o Pedro falou, geralmente a gente sabe aqui dos funcionários Globo, mas talvez por eu estar também, né, fisicamente em outro prédio, telecine e tal, eu não tinha tanta visibilidade a respeito do nosso acervo, né, de figurino. E eu fiquei encantada e fiquei pensando nesse paralelo com o cinema, principalmente com o cinema brasileiro, da gente ter um acervo até por histórico, né? O nosso cinema é muito recente ainda, né? A nossa produção. Então, tanto a parte de documentação, mas também de reutilização das peças, né? Então, acho que tem como a gente pensar num desafio de upcycling aí para a indústria do cinema e para práticas de sustentabilidade nos sets de filmagem. E fica aí o desafio, né, para quem está assistindo a gente a começar a desenvolver essas iniciativas, né. E eu soube que você entrou há pouco tempo no nosso Fórum Menos é Mais, né. Queria ouvir de você como é que está sendo a experiência? Ah, tá sendo maravilhoso. Tem 3 meses, talvez 2, não sei Aham. exatamente. Eu vi uma amiga que era do Telecine, que é do Telecine, ela compartilhou uma ação que foi feita, até nas lagoas aqui da Zona Oeste, né, Na perto. Lagoa Rodrigo de Freitas? Não foi na Não, lagoa, Não? foi foi aqui, eu esqueci onde ali na Ilha foi. da Gigoia, por ali? Não, também não. Não? Foi mais pra cá, assim, mais pra Zona Teve na Oeste. Praia São Conrado. Não, Ah, não, não, não. É. verdade. Foi uma ação de plantio com moscatelli. Isso, exatamente, Ah, exatamente. O Moscatelli é um nome que eu sigo já há Uma muitos referência, anos, né? né. Acho que ele é uma referência no Rio de Janeiro, né? Então, assim, tô sempre ligada no que ele tá compartilhando. E foi muito bom, assim, ver que a gente estava fazendo uma ação como o Globo, né? E aí eu vi essa amiga, perguntei, fui impactada, falei, quero fazer parte, então tô me ambientando, conhecendo os colegas, né? Conhecendo as práticas, e tá sendo incrível, porque acho que é isso, assim, a gente não fala mais sobre mudanças climáticas, né? A gente fala sobre crise climática, que é real, a gente vive isso muito intensamente, principalmente no Rio de Janeiro, né? Pensar aí essas ondas de calor, ou nessas tempestades, tudo isso é muito reflexo daquilo que a gente está provocando na natureza, né? E nessa medida, assim, também conectando com o que a gente viu nessa conversa de hoje, a questão da camiseta me pegou muito, né? Quantas toneladas, quantos litros d'água Para uma, né. uma camiseta que vai durar 5 lavagens? E, enfim, é uma loucura. Realmente é um tema urgente. E que todo mundo precisa se envolver, né. exato. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito rica a nossa Hum. conversa e eu espero vê-los todos de novo aqui no nosso podcast. E obrigada a você. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que está ouvindo a gente. Esse é o nosso podcast oficial aqui da Globo, em que a gente conta tudo sobre os bastidores do que está rolando aqui na casa. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou comentário, deixa aqui pra gente que a gente lê tudo, beleza? A gente está disponível no Globoplay, no perfil do Vem Pra Globo no YouTube e também nas plataformas de áudio. Não tem desculpa. E essa aqui é a nossa trilha Menos é Mais. Até o próximo Globotech Cast.